É isso aí, pessoal. Tudo bem? Boa noite para vocês. Aqui é Carlos Vego falando. Estou aqui falando pelo Departamento de Cultura de Mairink para discutir hoje o que a gente chama carinhosamente de PNAB. PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. E para a gente discutir essa Política Nacional de Fomento à Cultura, que nada mais é que é dinheiro que está vindo pelas nossas contas aqui da cultura e que a gente juntos, né, de maneira organizada, tem que discutir como vai usar esse recurso, distribuir e tal. Eu comparo até meio como plantar tâmara, sabe? A gente faz tempo que está discutindo essa lei. Antigamente a gente discutia ela e nem a gente não tinha nem previsão de quando ia aparecer alguma verba. Isso era meados de 2012, 2013, que estava começando essa questão do Sistema Nacional de Cultura, depois foi passando para os municípios, integrando todo mundo, e Mairink entrou em 2013 nesse sistema nacional, criando seu sistema municipal, fazendo a sua lei, mas a grana mesmo só começou a vir em 2020 de maneira emergencial, até por conta da pandemia, mas aí tanto o governo federal quanto todas as cidades do Brasil tiveram que se adequar, né? E, digamos assim, articular as suas leis para poder efetivamente distribuir essa grana entre os agentes culturais, entre pontos de cultura, para realmente esse pessoal poder aplicar os seus projetos, fazer cultura, né? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, quero abrir dessa forma, já falei meu nome, né? Sou o Carlos Nego, estou acompanhado aqui do meu amigo GG, artista do Fórum. Tudo bem, GG? Chique demais. Vamos aí cozinhando também, hein? Eu tô somado. Massa. O GG é legal estar aqui com ele, porque ele foi um dos proponentes selecionados em dois projetos, né? Então, é legal ter esse testemunho aqui do lado, porque muita gente em 2020 que via a gente discutir a lei, ainda tentando explicar para as pessoas como funcionava, tentando construir os nossos primeiros editais. Muita gente, assim, e até vou dizer para para vocês todos, assim, eu até entendo, não acreditava que a gente fosse chegar a esse momento, que a gente pode falar que a gente tem recurso. Em 2020, distribuímos recursos para 68 agentes culturais, alguns pontos e outros pontos de cultura. Foi de maneira emergencial, porque era pandemia, então não houve execução de projetos. Em 2021 já teve execução de alguns projetos, no finalzinho de 2021 ali, que a gente tinha sobrado recurso e conseguiu fazer alguns eventos, mas aí veio a Lei Paulo Gustavo, que ela era a Lei Aldir Blanc. Agora, a Lei Paulo Gustavo, foi essa do GG aqui, foi contemplado nos editais, videoclipe, curta-metragem, né? E agora a gente vai falar de outro recurso, que já disse o nome aqui, um nome longo, né? Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, que trouxe ao nosso município o valor de R$ 375.483, certo? Mas é assim, né? Chega dinheiro, vamos usar assim a torta direita, a festa do caqui? Não. Para isso, a gente teve que fazer todo um trabalho anterior, que é de cadastrar agentes culturais, pontos de cultura, antes disso, mapeá-los, construir o nosso cadastro, fazer essas reuniões, fazer um plano para que a gente faça editais que atendam as pessoas, né, e não editais que sejam de difícil acesso, né? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, eu até vou compartilhar aqui em tela para vocês, não é nada mais, nada menos que a aplicação da lei. Ou seja, é o debate inicial que a gente tem que ter com todos os artistas, né, para poder colher sugestões, entender o que a gente tem de mais evidente na cultura, a música, o teatro, a literatura, e não só apoiar aquilo que é mais evidente, é claro, porque o que é evidente já está aí, mas também a literatura que muitas vezes é esquecida, as artes visuais que muitas vezes passam batido e às vezes não são devidamente financiadas. Então, a gente está fazendo isso aqui hoje para, a gente chama de busca ativa, estar junto de onde estão os fazedores de cultura. A gente está aqui hoje no Coletivo Pátia,
Eu vou compartilhar a primeira tela com vocês aqui. E prometo, pessoal, que depois dessa exposição que eu fizer, depois de falar um monte aqui, eu abro para perguntas, para quem estiver no chat, que a gente não tem ninguém assistindo ainda, espero que tenha, porque o que eu vou mostrar aqui tem a ver com isso, né? E depois estamos aqui à disposição, inclusive de outros pontos de cultura que queiram receber as mesmas informações. Eu vou lá de maneira individual, de maneira coletiva. Ah, Emily, está aqui a nossa vereadora, Bárbara, tudo bem? Pode chegar aqui dentro. Pode ver que sim. Porque aqui, pessoal, a gente está no espaço que a gente tem o pessoal que está ali fora curtindo a noitada e a gente atrapalhando, falando um monte. E aqui nós estamos nos estúdios Pátio aí. Vou botar ele para sentar aqui do lado. Se não tiver nenhuma cadeirinha, depois o Juca traz aqui pra gente. Quebrando as coisas. É. Ó, a guitarra não, hein? Nossa, viu? Emily, eu estava aqui fazendo uma introdução, viu, Bárbara, para eles, sobre tudo que a gente já passou, todo sofrimento, toda a luta, que é chegar dinheiro para a cidade, que não é só chegar dinheiro também, é chegar o dinheiro, e agora a gente discutir entre a classe artística, entre os agentes de cultura, entre os cidadãos, o melhor caminho. Tá? Até vou compartilhar uma tela aqui agora que mostra um pouco o porquê dessa ação que a gente está fazendo, que em que pese a gente não tenha aqui 200 pessoas assistindo na live, ou que seja mais 50 pessoas assistindo lá fora, o que a gente está se propondo a fazer aqui agora, nada mais é que compartilhar aqui contigo, com todo mundo, o que a gente chama de plano anual de aplicação dos recursos. E esse plano anual de aplicação dos recursos, ele não deve ser discutido, fechado ali dentro da prefeitura, entre os gestores. Ele deve ser algo discutido, como eu já disse aqui, entre toda a classe. Então, isso que eu estou compartilhando aqui agora com o pessoal, que depois espero que assista, mas vou falar aqui para vocês que estão aqui conosco, diz exatamente o que a gente está fazendo, está na lei. Eu vou ler aqui para ficar melhor para as pessoas: processos de participação social. A gente, gestor, nós, gestores, temos que descrever o que a gente fez para a informação de como a pessoa tem acesso a essa grana chegue até ela. Né? Então, não é só chegar o dinheiro. Então, esse processo de participação social, a gente tem que descrever se foi feito o diálogo com a sociedade civil, né? Como essas informações foram levadas, se online, presenciais, gravadas, a data, a quantidade de participantes. Tudo isso é importante, não só para quem vai receber essa informação depois, mas para nós, gestores, para saber que a gente levou essa informação, não ficou contida conosco, né? Estar aqui no Pátia hoje é ir até onde o proponente, o artista está, como diz a música, né? Diz o poeta, o artista vai onde o povo está, e o gestor também tem que fazer esse papel, porque senão ele não conhece a realidade da coisa, né? Tá aqui até falando, ó, essa aqui é a minha cartilha, pessoal. O próximo passo é informar como foi realizado o processo de participação social. Ou seja, é importante para mim isso. Não importa quantas pessoas estejam assistindo ou não, mas é sinal que nós abrimos o canal. Avisamos, né? É uma publicação da consulta pública. Tem que ser através de links. Isso está na nossa página do Facebook, Cultura Mairim, que vai ficar lá. E depois é muito trabalho, mas a gente pretende fazer depois, reformular o site da cidade, onde vai ter a página exclusiva, onde vão ficar todos esses links, todo o processo vai estar lá. E até peço desculpas à população que hoje possa buscar alguma informação que está ainda um pouco escondida ali. Quem quiser consultar informações, por exemplo, sobre Aldir Blanc, sobre a Lei Paulo Gustavo, vai entrar no site Prefeitura de Mairim, em serviços, e procurar lá a página da cultura, que vai mostrar os serviços. E lá, por enquanto ali, que o site foi recentemente reformulado, então a gente precisa mudar isso, né, colocar com mais evidência, mas lá em serviços, e depois buscando lá a página da cultura,
vocês vão achar as informações sobre como foi aplicada a Lei Aldir Blanc, como foi aplicada a Lei Paulo Gustavo, e vocês verão que foi o mesmo processo que a gente está fazendo aqui agora, né? E é gratificante saber que a gente estava no caminho certo. Então, atenção, essa parte é importante não só para vocês, mas para mim. Os processos de participação social deverão ser registrados em ata, podendo também ser documentados em vídeo, que estamos fazendo aqui agora, deverão ser disponibilizados no site oficial do ente federativo, no caso, ente federativo Prefeitura de Mairinque. Essa é uma etapa obrigatória, ou seja, não estou fazendo isso aqui porque eu amo, assim, mas eu amo, sim, que eu gosto disso, da coisa, mas às vezes a pessoa pensa, né, tá lá querendo fazer, né, seu marketing, hoje está na moda, né, ser blogueiro, não tenho a menor afinidade com blogueirismo, mas é uma etapa obrigatória, tive que aprender a gostar. E será solicitada a comprovação de tudo que nós estamos fazendo aqui, depois pelo governo federal. Isso tudo é monitorado. Então, o que me preocupa, pessoal, é não somente a informação chegar a vocês, mas é não causar nenhum ônus à prefeitura no futuro, porque a gente está recebendo dinheiro. E lá na frente, o pessoal quer saber como esse dinheiro vai ser usado e creio que vocês também, todos, depois, cidadãos, artistas, vão querer saber. Agora eu vou passar lá para a letra fria da lei. Tá? Alguma pergunta por enquanto? Perfeito. Aonde está sendo transmitido para pegar o link para colocar? Legal. No Facebook da Prefeitura, no Facebook da Cultura. Facebook.com/Cultura MyLink. Facebook.com/Cultura MyLink. Está sendo transmitido lá. Espero em breve a gente vai espalhar isso em outros canais também. Né? Mas eu vou lá para a letra fria da lei agora, porque é assim, eu não vou contar todo o histórico, como esse dinheiro chegou. Foi um trabalho danado, pessoal. Não, é assim, organização, a lei do Sistema Municipal de Cultura é de 2016, para vocês terem uma ideia, certo? A gente teve um hiato entre 2017 a 2020, né? Porque sempre há essa discussão, às vezes, de alguns gestores que entram e que saem, da importância do Conselho Municipal de Cultura. Mas a questão é que sem o Conselho Municipal de Cultura, e agora descobrimos, sem ele ser deliberativo, vai ser uma discussão que vai acabar caindo lá na Câmara, Emily, já vou te preparando para isso aqui, que isso vai rolar lá, e para a gente é importantíssimo. Se o Conselho não existir, se ele não for deliberativo, como agora reza as leis do novo marco cultural que a gente tem, um novo marco legal da cultura, a gente corre o risco de ter que devolver, inclusive, esse dinheiro que a gente já tem e de não receber o dinheiro que a gente tem a possibilidade de receber até 2027. Então, nós, gestores, vamos ter que fazer agora uma série de alterações na lei, regulamentar o Fundo Municipal de Cultura, porque, por enquanto, esse dinheiro está vindo numa conta específica, mas nós temos que ter o nosso Fundo Municipal de Cultura regularizado. Então, até então, pessoal, até bem pouco tempo atrás, o papo era só teórico. A gente não falava com dinheiro ainda, né? A gente falava assim, tipo, será que o dinheiro vai vir? Agora não. O dinheiro já está conosco, mas a gente precisa correr para se adequar. Temos até o dia 14 de julho para isso. Estou empenhado nisso e sei que toda agora a gestão municipal, prefeito está empenhado também, Secretaria de Governo também empenhada em fazer todos os trâmites. Então, agora a gente sentir assim que tudo vai destravar e fico muito feliz por isso. Mas o que acontece? Vamos discutir o plano de aplicação, vamos lá para a letra fria da lei. O que a lei coloca? Ela já coloca para a gente tudo que pode ser feito com esse dinheiro, que é basicamente tudo que envolve a cultura, mas também, é tudo bagunçado, qualquer coisa é cultura, vamos gastar com a festa do caqui? Sim, talvez com a festa do caqui, mas não é a festa do caqui, para ser gastado à torta e à direita. Tem diretrizes que a gente tem que seguir, e é isso que a lei coloca, e na verdade, eu falo diretrizes, mas são até ideias que a lei nos dá de aplicação do recurso.
Então, é uma coisa assim que, se o agente cultural for até a lei e ler esses incisos que eu vou mostrar agora, a gente vai ler de uma maneira bem tranquila, tá, pessoal? Tentando explicar bastante. Deixa eu só colocar aqui, se eu estou na lei certa, né? Porque um monte de coisa aberta aqui. Vamos ver se é isso. É isso mesmo. Vamos lá. Essa é a famosa PNAB, pessoal, Lei 14.399. Então, o que a PNAB faz? Ela manda o dinheiro direto do governo federal para os municípios, como o Mairink, que estão se adequando, que fizeram um trabalho de organização das suas leis e tal, se qualificaram para receber, recebemos, mas agora a gente continua o trabalho, que é o quê? Fazer todas as pessoas entenderem como conseguir, certo? Então, temos aqui o artigo 5º que fala: para o alcance dos objetivos, ou seja, para que essa lei surta os efeitos que ela deve ter. Previsto no artigo 2º, nem vamos voltar para o artigo 2º para não ficar tão maçante, mas é que lá fala dos objetivos, né? A cultura apoiará as seguintes ações e atividades: fomento e produção, difusão de obras de caráter artístico. O que é fomento e produção? Show, gravação de disco, difusão, festivais, tudo que você produz, publicação de livro. Sei lá, tenho uma exposição e quero fazer um trabalho de pintura, produção de grafite, fomento a isso. Então, para isso, a gente deve pensar em ações para fomentar esse tipo de projetos. Realização de projetos tais como, e vocês veem que os incisos eles vão especificando as coisas, né? Realização de projetos como exposições, festivais, festas populares. A gente vai ter uma festa que até o GG estará nela, né, GG? Último dia. O último dia o GG estará lá. Seria muito interessante, depois até vamos procurar ter contato com essas comunidades que fazem festas de igreja. Assim, mas festa de igreja é cultura? Se acontece naquele bairro, se é aquela festa que movimenta os artistas daquela região, sim, é considerado um espaço cultural, é um movimento que pode ser fomentado pela lei. Então, seria muito interessante, por exemplo, que essa festa poderia ter, num edital agora, futuro, ser colocado um projeto, quantos artistas vão tocar, quanto vou gastar de som e tal, colocar tudo isso no papel para participar de um edital. Então, festas populares. A gente já teve aqui a festa do Peso, que a gente perdeu até por conta de fomento, de ser devidamente valorizada na forma de vamos nos preocupar em bancar isso, né? Posso perguntar uma coisa? Claro, por favor. A gente teve um programa, Carlos. Boa noite a todo mundo que está aqui. Quem fala aqui é a Emily Dalgo. Oi, gente, tô muito torta aí. Mas só para fazer uma pergunta para o Carlos, que eu acho que é uma pergunta para todo mundo, perguntando sobre o posicionamento do departamento quanto à ampliação de divulgação. A gente tem um trabalho que vocês conseguem aplicar de uma forma muito bacana, muito eficiente, eu acho que deixa muito claro, não tem tempo nem para a gente ter dúvidas, porque a gente tem todo o material de acesso, de fácil acesso. Se é uma pessoa, são 1000 pessoas que vão entrar, independente, né, Carlos? Acho que o principal é isso, que é divulgar e trazer o artigo 37º, que fala justamente da Constituição Federal, que tem que ter essa divulgação. A gente precisa ser transparente e isso precisa ser acessível. As políticas públicas, elas só serão construídas se for com o povo, porque é para o povo. Isso precisa ser claro, assim como é o seu trabalho. E eu chego e parabenizo também o Carlos, o GG por estar aqui também, a Bárbara pela participação. Mas a gente teve uma problemática quando a gente falou sobre não problemática, né, mas com a lei Paulo Gustavo, que foi essa sobra de dinheiro, talvez por essa falta de inscrição das pessoas. Eu acho que a gente poderia pensar em alguma coisa na forma de ampliar essa comunicação, né, para falar sobre a Aldir Blanc, o que é essa lei, talvez facilitar um pouco, se isso está chegando nas escolas, se isso está chegando na periferia. A gente tem um trabalho
com bastante MC, que não sabe nem escrever um projeto. Eu sei que também fica muito sobrecarregado para vocês, e que também é um outro projeto que vocês sempre deixam claro, que é essa coisa de dar os toques, avisar como pode fazer, mas eu acho que ampliar um pouco essa comunicação, essa divulgação, é um passo que é muito importante a gente trabalhar também. E parabenizar vocês, como eu disse, é muito fundamental a gente estar aqui hoje. Eu acredito, fico triste de não ver outros vereadores aqui, eu sei que as agendas são bem complicadas, mas a cultura sempre foi uma pauta que foi muito ignorada aqui no nosso município. A gente tem o Carlos, que está há quantos anos no Departamento de Cultura, e que por muitos anos não foi tão valorizado como deveria. A gente tem o Juca, que está fazendo uma frente deles também, que a gente está conseguindo manter, pelo menos, essas leis que são tão importantes para o município. Porque a gente já viu o município, inclusive, perdendo, né, Carlos? Mas, enfim, só para deixar essa observação, que é muito importante, parabenizar vocês também. Estou compartilhando para o pessoal entrar aqui também. É importante. Isso aí... E, na verdade, nesse processo de comunicação, a gente conta muito com essa questão também. Por exemplo, a gente tem um grupo hoje no WhatsApp que eu, se não me engano, se não me falha a memória, deve ter lá por volta de 120 pessoas, né? Nem todo mundo, assim, está efetivamente atento a grupo, porque eu estou ligado que hoje grupo é uma coisa, né? Todo mundo está indo. Mas foi igual a gente falou, né? Existe muito artista na cidade que não sabe fazer projeto, que não está à parte de projetos. Por quê? Porque essa pessoa não procura né, saber as fontes, né, se interagir, né? Igual assim, se a gente vê, até na questão desse evento que você falou que eu vou tocar aí em 19, se a gente vê a tabela de shows, é 98% sertanejo, que são das cidades. Exatamente. E se a gente vê da Lei Paulo Gustavo, não tem nenhum. Não tem nenhum sertanejo forró. Por quê? Porque, às vezes, falta a questão do artista, né? Tô falando isso dos músicos, né? Os músicos, os cantores. Se interagir mais e procurar saber. Porque, assim, eu falei para alguns músicos que tocam, meu, vamos lá, vamos fazer um projeto, vou te ajudar aí. Ah, já não quero. Ah, deixa quieto. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas vão cobrar coisas que elas não estão prontas para receber. É verdade? Então a pessoa às vezes tem aquela coisa que é uma preguiça, né, de entrar num sistema, de ligar para quem conhece, né? Então, o Carlos está dando mastigado. Então assim, como o Carlos falou das festas das igrejas. Antigamente, no meu tempo, Carlos, tinha uma festa na igreja do Vitória, nós ensaiávamos o mês inteiro para ganhar pastel e refri. Sim, num som que era um som terrivelmente. Sim. Mas fazia o palco lá, era aquela delícia tocar pra galera. Eu me lembro que no Vitória nós fizemos uma festa, mas deu mais tipo de 400 pessoas assistindo nós. Nossa, que legal. Eu tenho até foto. Eu foto me tocando quando eu era menino, cara. A gente tinha uma banda de 4 amigos. Era legal. Só que aconteceu? Isso foi acabando dentro da nossa, vou falar da nossa comunidade, nossa cidade. Isso foi acabando. E a cultura foi se escondendo. Com a cultura se escondendo, foi acabando festa de quermesse, foi acabando festa de cidade, entendeu? As bandas foram se acabando, né? Os jovens hoje na escola, vocês estão na escola do Cruzeiro? E no Vilaça. Então, no Cruzeiro, não sei se o Vilaça tinha, no Cruzeiro tinha 2 violão. Cara, todo mundo queria pegar o violão para rolar o som. Hoje em dia, você já não vê um adolescente com violão na mão. Aí a gente tocou em várias questões aí que se entrelaçam, por exemplo, a questão da comunicação, né? Então, eu acredito, Emily, que realmente, como está tudo muito na internet hoje em dia, rola na internet. E é muita coisa na internet. A internet, hoje em dia, para temas mais sérios, ela, infelizmente, passa batido. Passa batido. Porque ela está mais entretendo as pessoas o tempo todo. É como a questão do grupo, né? Tem um grupo com 127 pessoas. Mas garanto que a maioria delas são artistas e tal. Só que muitos, eu até estava falando para você, né, por descrença, no começo do programa, né? Não, assim, por descrença no poder público mesmo, que é algo que eu até posso entender, porque, como você falou, durante muito tempo a gente passou fazendo cultura de uma forma, sempre pensando no voluntariado, mas aí o músico, o artista que é profissional e não vê a valorização do seu trabalho, obviamente ele
para de fazer as coisas, ele vai buscar outros horizontes, vai para outras cidades. Hoje isso, vai para outras cidades, para polos maiores e tal. Mas o que acontece, como eu estava falando no começo, o Sistema Municipal de Cultura ele é recente, ele começou lá atrás, mas as coisas foram acontecendo agora. Agora a gente tem recurso na cidade, dinheiro para a cultura. Meu Deus, quando é dinheiro para a cultura, a gente não estava nem acostumado com isso. Eu lembro que foi numa reunião da Lei Paulo Gustavo, lá atrás, acho que foi até em Portas Abertas, na associação. A gente não está preparado para isso, né? Ter dinheiro e discutir, porque as pessoas, quando tem o dinheiro, pensam assim, é só, muita gente, né? É só fazer o cadastro que eu vou receber. Né? E não é assim. O cadastro era parte de um processo de a gente entender quem são as pessoas, né? Entender quais são as áreas, quais são as artes, enfim. A demanda também, né? O que o município tem de artista para poder atender da melhor maneira, né? Para que isso seja relatado, né? Que chegue de uma maneira efetiva mesmo. Isso, claro, sobre as inscrições, a gente mapear sobre quantos tem em bairro e tal. Só que assim, o que acontece? Muitas vezes, né, a gente vê, no caso, vem as verbas, mas os músicos que eram para pegar a firma igual hoje, a gente está aqui. Né? Eu sou músico. Né? Eu não conheço você. Você é vereador, não tem nada a ver. Mas cadê o resto da galera? Cadê todo mundo que estava cobrando aquela pressão para sair ganhando a Paulo Gustavo, todo mundo falando, tá? Tinha que estar em peso. Essa é a união. Entendeu? Então, e esse momento que vocês estão participando aqui agora é justamente para ajudar o artista que está meio perdido. Por exemplo, aqui eu só estou colocando uma depois eu mostro essa tabela aqui, para a gente não se perder. Porque aqui, nesses incisos que a gente está vendo aqui, né, que vocês podem ver na lei depois, ele dá ideias, por exemplo, fomento e produção. Poxa, você falou cantor sertanejo, cantor da noite e tal. Ele pode colocar um projeto para gravar no estúdio e gravar o seu primeiro trabalho, divulgar tal. Isso é um projeto. Como vai fazer isso? Bom, aí me falou da questão da comunicação. O que fazer para chegar até a periferia? Eu tomei como missão, desde a Paulo Gustavo, tentar passar nas instituições todas. E tanto que nessa semana aí que passou, eu falei com todos os contatos de instituições que eu, pelo menos, tenho no grupo. Né? Talvez esteja faltando o Clube da Melhor Idade, que eu não consegui contatar, que eu não deu tempo ainda, um outro, mas primeiro isso, né? Já tem um debate desse marcado lá no Instituto Granada, liguei para o Espoleta para ir até o Portas Abertas, né, que é na Barreto. Lembro que na Paulo Gustavo eu fui até o Dona Catarina, mas aí é isso que a gente está aqui agora confabulando, né? As pessoas, esse momento de debate, é o momento que elas desacreditam, elas falam, poxa, esse cara não vai vir, eu nem sei o que fazer. Paulo Gustavo... uma cultura dentro da cultura. Então, até digitar aqui de prova, né? O grupo do WhatsApp existe justamente para isso, porque na lei tá que a gente deve criar esses canais, facilitar e tal. E eu me coloquei à disposição de todo mundo para ajudar até fazer os projetos. O canal mais fácil que tem hoje em dia. Então, mas isso tem que mais ter. acessível. Todo mundo tem WhatsApp. Mas todo mundo tem WhatsApp e tal. E a gente tem um problema que provavelmente na próxima semana a gente começa a resolver, que é o próprio site da prefeitura, ter as informações de mais fácil acesso. Então, o que acontece? O problema da comunicação, ele lógico, é uma preocupação que a gente tem, mas hoje eu posso, assim, garantir até que eu acho que o problema é mais das pessoas ainda não compreenderem, e para isso que eu vou passar, estou vindo aqui hoje até, porque a gente imagina, aqui estão o pessoal da música, principalmente, né? E, por exemplo, o pessoal da música sertaneja, a gente tem uns 2, 3 representantes lá no grupo, né? Que eu sempre, quando eu tenho editar, eu ligo, eu falo, vamos tentar e tal. Mas eu acredito que o músico da noite esteja amparado hoje em dia, tocando na noite. E ele fala, para que eu vou querer dinheiro?
Eu já ouvi isso, tá? Ah, mas eu tô tocando na noite, eu tenho meu trabalho, não preciso... Bom, aí, ok, né? Então, é uma mais uma coisa, né? É gravar talvez um videoclipe, é sempre pensar além oportunidades que expandem, né? Mas é o que a gente falou. Tudo começa desde o quê? Das festas criadas. Vai rolar uma festa no São José? Gente, a gente tem uma cartela de músicos da cidade que podem servir aí, às vezes até por um preço justo ou por uma contrapartida, uma ajuda para que a cultura evolua, entendeu? Tudo vai de conversar. Aliás, você vai tocar na festa lá como contrapartida. Então, o GG estará se apresentando na festa na Sorocabana enquanto como contrapartida Paulo Gustavo. E, na verdade, a gente só não fez mais, estou conversando com o Juca aqui agora, que geralmente as coisas chegam para a gente com 1, 2 semanas de prazo, não dá para você pegar uma banda e falar, olha, semana que vem dá para você tocar e tal. Então, uma outra missão que nós temos na cultura... Eu fiquei super feliz, na verdade, porque ter me colocado no último dia. É a coisa mais difícil colocar no último dia, pô. Colocar no último dia ainda. Pô, legal. Então, esse passo que a gente está fazendo aqui hoje, explicando essas diretrizes aqui, é justamente para dar ideias, para fazer essa busca ativa, para explicar para as pessoas, e até peço um pouco de paciência, tem a Mafê está acompanhando lá de Campinas aqui, está na sala. Eu falei com ela aqui. Eu peço desculpa às pessoas que estão acompanhando um pouco mais de tempo, porque às vezes o papo se torna meio maçante, está ouvindo toda vez a mesma coisa, mas estamos nesse processo, né, numa fase de processo, que é justamente que o GG colocou, que a Emily está colocando aqui, de tentar comunicar às pessoas que a oportunidade está aí na cara delas, né? Vai chegar... Pode falar, vou falar rapidamente. Muita gente, eu percebo que muita artista tem isso de, mas escrever um projeto é muito difícil. E você comentou da Mafê, eu lembrei, né? Ela tem aquele projeto para ajudar a galera a escrever, né? Ensinar e tal, não sei explicar melhor, mas a importância também, né? Passar esses artistas para ela, para poder fomentar até o projeto dela, né? Muito bem lembrado. Está aqui a Mafê, que é exemplo vivo disso. Se ela quiser falar um pouquinho, acho que dá para ouvir aqui, Mafê, se quiser falar, mas ela realmente foi selecionada para o projeto da Lei Paulo Gustavo, e aquela coisa, pessoal, tem um outro preconceito que eu tenho que tirar da cabeça do artista em si. Agente cultural, por isso que eu falo agente cultural e não falo só artista, porque na cultura a gente tem várias pessoas que trabalham com cultura. É o artista, é a maquiadora, é o iluminador, é o sonoplasta, é o videomaker, é o editor de vídeo, é o figurinista. É uma gama. E um sujeito que é assim, nossa, que ele é colocado à margem disso tudo. Produtor cultural. O produtor cultural não é necessariamente um artista, pessoal, mas é aquela pessoa que vai ajudar o artista no caminho das pedras a colocar a ideia dele no papel. É ou não é, Mafê? A Mafê apareceu aí. Exatamente isso. Estava aqui colocando as panelas de lado. Consegue me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Pode dar seu parecer aí, que é importante. Maravilha, gente. Mas para deixar o link, vou deixar o link aqui nos comentários, tanto do vídeo que vai ficar gravado, quanto aqui do chat privado. Mas é mais ou menos isso. Vai acontecer durante os sábados, as tardes dos sábados. E eu já estou com a programação dele, então quem quiser participar de um encontro só, ou mais de um, para a gente ler os editais que estão para abrir, né? Pelo menos umas partes específicas, como o artigo 5º dessa lei que está projetada aqui na tela, a gente estava falando também. E aqui, escutando a conversa, falando um pouquinho dessas ações de busca ativa, né, de cadastramento nos territórios, queria jogar a bola agora um pouquinho para a Emily, que eu queria escutar como que ela promoveu aquela ação de cadastramento em Mairim, que foi ano passado, né? Sim, foi no ano passado. Foi numa conversa, inclusive, com uma demanda do Carlos, né, sobre esse mapeamento. Você quer que eu explique um pouquinho como foi? E já digo que para o pessoal não levar mal o spam, vou mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, vou mandar uma mensagenzinha no e-mail lá, então
Não me levem a mal, é de verdade o curso. Mas eu acho que é muito importante, Mafê, quando você trouxe essa questão mesmo desse mapeamento, que foi uma das coisas que a gente tirou, falando com o Carlos, que dentro do meu mandato eu tenho diversos coletivos, e um deles é o coletivo da juventude, que está diretamente ligado com o coletivo da cultura, que é justamente o pessoal do hip hop, esse pessoal mais jovem, da periferia, que não sabem nem que a prefeitura tem um departamento de cultura que cuida de tudo isso, e que nesse meio você pode se encaixar, fazer um projeto e conseguir um clipe de funk e estourar aí nesse mundo, né? Então, mais ou menos isso, a gente começou a trabalhar em cima disso, a gente começou a ter muito contato com vários artistas, principalmente MCs, que estavam com isso, mas eles não sabiam nem como começar a fazer parte de tudo isso. Foi quando a gente fez o evento, que foi em uma praça aberta, a mesinha ali emprestada do restaurante e o notebook ligado à tomada ali que tem na praça. Nisso foram, acho que uns 40, 50 artistas cadastrados. Tem alguns que a gente não conseguiu, porque deu alguns problemas também no site, mas que a gente tem todo o material lá, e com isso a gente abriu portas para explicar sobre a Lei Paulo Gustavo, agora para vir com essa Aldir Blanc, o que é muito importante. Foi um evento muito bacana, porque, pessoal, como que a gente chega, quando a gente fala sobre comunicação, como que a gente chega nesses artistas? Com um mapeamento de todos os artistas da nossa cidade, que a gente não tem como adivinhar. Nossa, eu vou fazer um trabalho muito forte lá no Dona Catarina, mas no Dona Catarina tem 70 artistas, em comparação ao Jardim Cruzeiro, que tem 200. Então, às vezes, a gente está gastando muito esforço em um lugar que não tenham tantas pessoas, mas como que a gente sabe tudo isso? Como que a gente faz esse planejamento? Mapeando esses artistas. Por isso que é tão importante. Às vezes eu não quero participar da Lei Paulo Gustavo, não quero participar da Aldir Blanc, mas é importante que você tenha, pelo menos, se registrado como artista no mapeamento da prefeitura, para que você consiga também encaixar ali, eu acho que a sua arte, as políticas públicas que virão, porque a ideia é essa, né? Eu acho que a Paulo Gustavo, e principalmente a Aldir Blanc também, que veio com essa força muito forte na época da pandemia, que todos os artistas ficaram desamparados, né, Carlos? O GG também sabe muito bem como foi isso. Foram eles que sustentaram a pandemia, né? Eles que levaram o lazer, deixavam as pessoas menos malucas. Exatamente. Né? Foi nessa época que a gente via live, eu lembro o Carlos, fiz com o Carlos, com a Thaís também, um sarau que durou mais de 3 horas, e foi a coisa mais legal do mundo, porque as pessoas não poderiam sair, mas estavam ali participando de dentro de casa, confortável, sem o perigo de correr risco de uma infecção, mas também não dá para viver só de amor, né? Viver do amor pela música. A gente precisa comprar o pão de cada dia também. Sim. Então, por isso que eu acho que o governo federal, o governo estadual lançaram essas duas propostas que fomentaram, de fato, a cultura, que trouxeram culturas diversas, totalmente diferentes do que a gente estava acostumado. Por exemplo, na última da Paulo Gustavo, a gente teve o documentário de inscrição, que foi o mais bem avaliado, que foi o da Mãe Carol, que ela traz a história do caboclo brasileiro, que é uma coisa totalmente diferente, Carlos. A gente traz isso como uma forma pioneira, porque a gente não vê isso nem procurando na internet. A gente não acha isso no Brasil inteiro. Não acha nada falando sobre o caboclo brasileiro, a gente não acha falando sobre o seu Zé do Lago. Pois é, seu Zé do Lago teve uma história tão bonita. Então, traz também uma quebra desse paradigma, dessa narrativa, desses preconceitos que estão na estrutura, né? Então, no momento que lança uma lei, como a Lei Paulo Gustavo, que traz a cultura para o município, mas uma cultura que realmente represente o município. Então, represente como artistas como o GG, que está lá, como a Mãe Carol, que tem essa tradição, essa ancestralidade, que é muito presente. Isso também é cultura. A gente, eu acho que tem que tirar um pouco desse tabu do... O que é cultura? A cultura é só cantar? É só dançar? Você trouxe isso muito bem. São os técnicos que estão por trás de tudo isso mesmo. Eu participei de algumas, do clipe da Júlia Meneghini, que foi contemplada da Lei Paulo Gustavo, com mais de 30 mil lá em São Roque. Ela conseguiu fazer um clipe incrível. E eu participei por trás, e a coisa mais linda, gente, ver o pessoal trabalhando, gente que a gente nem imagina que é tão necessário, e tá ali fazendo uma rampa de acesso para que todos tenham acesso.
Então é importante a gente falar sobre essa pluralidade da cultura também, e quanto é importante quando a gente fala sobre cada incisinho que está ali para falar sobre isso, sobre aquilo. A gente está vendo ali falando sobre a cultura brasileira. E o que é a cultura brasileira? É também a cultura de terreiro. É também ali, dentro do terreiro, a gente tem as danças, a gente tem os cantos, que são cantos lindos que passam, que deveriam muitas vezes passar de geração por geração, mas justamente por essa falta de material, né, a história acaba ficando apagada. E a cultura é isso, né? Ela anda ao lado da história, né, Carlos? Isso, é o que você acabou de falar, é a essência, né? Cultura, porque a gente pensa em evento. Acho que a Mafê tá gritando. Desculpa, Mafê, pode falar. Legal. Eu queria, inclusive, perguntar, dizer que eu vou ajudar, né, o pessoal, principalmente a mexer em IA generativa e para criar os projetos, né, que são algumas tecnologias que a gente tem hoje na mão, mas eu queria perguntar para você, aproveitar aqui a live, para perguntar se a inscrição por áudio e por vídeo seria uma realidade na nossa cidade para democratizar, né, as inscrições. Desculpa, Mafê, eu não entendi direito a pergunta. Por favor, você pode repetir? Claro, eu queria perguntar se é possível se inscrever por vídeo e por áudio em MyLink e o que precisa para isso, o que falta? Sim, a inscrição você fala nos editais, ou mesmo cadastro. Nos editais mesmo, nos editais, isso. Sim. Na verdade, algo que eu fiz de uma certa... Não foi muito, mas fiz bastante, né? É atender as pessoas por telefone e, digamos, ir direcionando o projeto, né? Ou até mesmo atender as pessoas individualmente para juntos escrevermos os projetos, né? Mas então só vale com o documento. Eu acho que uma inscrição por vídeo, acho que é isso que ela está em vez do documento... Para digital. Mandar um vídeo em forma de inscrição, acho que é isso. Né? Isso seria muito bacana. Tem que documentar, né, cara? Mas de qualquer forma, a gente tem que colocar termo, entendeu? Tem que ter documento. Depois, por exemplo, a pessoa pode, né, mandar por áudio, enfim. Obviamente, vou ser sincero, eu não tinha pensado nessa profundidade toda, a pessoa mandar um áudio, mas eu sempre, todos que fizeram assim, nunca teve problema de mandar os dados, seja por áudio, seja por vídeo. Pode. O que vai acontecer é que depois eu vou levar a termo, né? Isso, levar a termo, que é escrever o projeto da pessoa no papel, mas... Alguém vai ter que fazer isso, né? Mas sim, é totalmente aberto. Então, por conta... É que no último edital mesmo, acho que você estava afastado, aí eu até queria redirecionar algumas pessoas para você atender, mas não deu muito certo. Então, eu acho que, como é uma realidade, né, em Salvador, por exemplo, a gente pode conversar com essas pessoas para entender o que foi necessário, né, para aceitar, assim, o vídeo, o áudio, e não alguém para escrever, né? Porque daí cai na mesma, né? Que pode ser eu, pode ser você, pode ser o GPT, pode ser muita gente. Mas aí teria que ter uma comissão, não, no caso não teria, não cortando ela, mas não poderia ser você, tem que ter uma comissão ou uma equipe que teria pronta para acolher a informação de quem quisesse se inscrever, né? No caso, que é o que ela fala, né? Não, mas é isso que a Mafê está falando. Mas será que o mesmo avaliador que avalia os documentos não poderia avaliar um vídeo? Não, de qualquer maneira, por exemplo, a pessoa pode mandar o vídeo, né? A gente vai aceitar a inscrição, ela não precisa escrever. O que eu apenas disse é que, assim, quando chega essa inscrição, né, seja por áudio ou por vídeo, quando ela chega para a gente, né, lá no departamento, vai ser aceita, ela não precisa escrever nada, mas nós lá vamos escrever. Por que isso ficou um pouco prejudicado, né? Assim, nesse momento, é que a equipe é curta. Mas, por exemplo, na Lei Paulo Gustavo, eu entendo o que você está querendo dizer, a gente deve dar publicidade a isso, falar para as pessoas, isso a gente não fez realmente. Olha, você pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, tal. Isso realmente foi um ponto falho. Poderíamos ter falado mais isso, olha, pode ser através de áudio, de vídeo, mas é aquela coisa, quando a pessoa entrava em contato comigo, relatando alguma dificuldade para se inscrever, algum jeito a gente ia dar, mas eu entendo o que você quer dizer, a gente deve deixar isso mais claro, até para as pessoas saberem que não será, por exemplo, talvez
elas não conhecerem de como escreve um projeto, que isso vai impedi-las. Isso é algo que a gente tem que aprimorar, né? E eu acho que isso na busca ativa, por exemplo, vindo aqui, depois vindo nas comunidades, lá no Dona Catarina, né? A gente vai conseguir identificar melhor e conversar isso diretamente com as pessoas. Porque às vezes coloca uma realidade, na verdade ninguém vai conseguir fazer também. Né? Tem que ver como se encaixa. Mas aceito sim, Mafê. No último dia, eu liguei para o Carlos, que eu e minha esposa estavam com uma dúvida, para um projeto, vai vendo? Isso já era 9h. Aí o cara falou, faz assim, pá, fizemos. Aí eu olhei no relógio, tipo, 10h30, falei minha esposa, meu, não se inscrever em outro. Você tá louco? Vai estar uma semana fazer isso aqui. Eu falei, não, meu. Chamei meu filho, que digita bem, né? Falei, cara, senta aí, vou falando, você vai preenchendo. A gente preencheu o projeto em 1 hora. Nossa. Né? Entregamos antes da meia-noite ali. Mas a Bárbara foi isso também. E aí foi contratado os dois. Entendeu? Ajudando a escrever projeto, escreveu o projeto numa noite só, quase numa madrugada. Vamos que dá tempo. Um áudio, assim, também. Ouvindo áudio e escrevendo. Eu vou procurar você, tá? Mas eu acho que o momento que a gente está agora é justamente de colocar as pessoas, todas as possibilidades, né? De fazer as pessoas compreenderem, né? Como a gente para baixo aí? Ai, gente do céu, ai, meu Deus do céu, gente. Quero pedir perdão ao pessoal que está entrando aqui agora, que eu não estava olhando o palco aqui, eu não sei se entrou agora o seu Hugo e o Matheus, mas me perdoem. Agora eu estou vendo que tem 10 mensagens no chat privado aqui, vou ler todas, Mafê, depois, descrição por áudio e vídeo, verdade, vamos aprimorar isso, né? Que é aquilo que eu disse, eu até fiz, mas poderia realmente ter dado mais publicizado isso, que era uma possibilidade para todos fazerem dessa forma. Será que aqui na nossa cidade... Não, aceitaria de uma boa. A gente não teria algum lugar, algum espaço que a gente pudesse montar uma sede da cultura para a gente poder... Então, esse é o nosso sonho. Ter reuniões, discussões. Você está falando agora que é algo que é a nossa missão, o nosso sonho mais... Depois que essa turbulência passada, a gente conseguir montar o Sistema Municipal de Cultura, é algo que a gente tem uma meta, porque hoje a gente perdeu as estruturas, né, de departamento e tal. Tá um pouco hoje a estação não entra nisso. No mínimo, por exemplo, não tem como abrir ali para receber as pessoas. À noite, por exemplo, durante o dia até teria, mas durante o dia não é acessível, né, no horário e tal. À noite é mais difícil. Mas é outra questão que a gente tem que resolver, sim. Né, de achar um espaço realmente para a cultura, mas até tive essa semana a oportunidade de conversar com a secretária de governo, a Mercedes. Ela foi muito solícita em entender todos os entraves que a gente estava passando. Né? Pude colocar, vocês foram lá pela manhã, à tarde eu fui, e ela nos atendeu assim muito bem, tanto de manhã quanto à tarde, e tivemos a certeza de que as coisas vão destravar, principalmente com relação ao Sistema Municipal de Cultura, que, gente, eu falo, é a coisa mais importante da cultura. Por quê? Porque é ela que vai financiar os nossos próximos 3, 4 anos. A gente não teve dinheiro até 2020, a gente lutou na cultura de forma, assim, patrocínio e bate na porta de um, e voluntarismo, e, sabe? Então, agora, para a gente é um momento de mudança, realmente, de transformação, porque a gente talvez, eu quero ver os resultados, porque eu estou novo ainda, vou ver os resultados disso, mas daqui a 3, 4 anos, se a gente conseguir organizar tudo bonitinho, a gente vai olhar para trás e falar, gente, fizemos parte de um momento histórico, é o que está acontecendo, a gente está explicando às pessoas como conseguir ter oportunidades, as pessoas vão, daqui para frente, construir os seus projetos, vão participar não só de projeto municipal, mas de PROAC, de Lei Rouanet, quem sabe, no futuro próximo, entendeu? Mas é a partir disso. Então, eu até quero voltar aqui nos incisos para a gente ver, por exemplo, a gente tem várias possibilidades aqui de projetos, do fomento a instalar, por exemplo, concessão de prêmios para pessoas que fazem trabalhos voluntários, que estão aí na luta faz muito tempo, trabalhos assim que são reconhecidos fora daqui,
é uma possibilidade de edital. A gente tem bastante gente que, por exemplo, os grafiteiros aí que fazem grafite para todo lado, fazem da cidade aí um museu aberto, né? É uma possibilidade de edital. Que a gente falando aqui, se tivesse um ou dois aqui para ouvir isso, quem sabe falar, poxa, vou fazer mais, vou pensar em projetos. Então, é o fato de a gente, que as pessoas ouçam também o que a gente está falando, né? Que chegue até elas, né? Sim, mas falando nisso, é importante falar também que eu consegui uma emenda de 50 mil para a cultura aqui no nosso município, possibilitou a gente abrir alguns editais, e a gente sabe que sobrou dinheiro também desse edital, é uma das coisas que eu converso desse recurso, né? É uma das coisas que eu ando conversando com o Juca, porque se tem esse edital, é para o povo, a gente precisa deixar isso de uma forma bem aberta, para a gente realmente investir nos nossos artistas locais, né, Carlos? É muito importante que a população também tenha acesso a todos esses recursos que chegam no Departamento de Cultura, porque muitas vezes acaba acontecendo o que a gente acabou de falar, né? Sim. Infelizmente. Mas é que tá. Por isso a importância do conselho, porque o conselho é um sistema em si, né? Porque não é só o conselho é um grupo de pessoas que representam uma galera, né? Um monte de gente que a gente chama aqui carinhosamente de Fórum Permanente de Cultura, né? Mas a gente, por exemplo, está para realizar uma conferência de cultura, na data já fiquei sabendo, acho que eu já até coloquei no grupo, né, no dia 8 de junho, e a eleição do conselho é na semana seguinte, no dia 15. Né? Então, na conferência, é o espaço que a gente vai poder mostrar tudo que a gente fez com a Paulo Gustavo, né, essa coisa de transparência, para todo cidadão, que é um evento aberto. Inclusive, pode ter lá manifestações culturais ali, intervenção, um show de teatro, uma apresentação de teatro, uma música. Mas é na conferência em que a gente ouve a população também. Né? Então, o sistema é o conselho, é o fórum, é a conferência, que fazem o quê? Com que todo mundo saiba ou tenha acesso ao que está acontecendo. Então, é o que a gente está falando. Não adianta só ter se as pessoas não participarem. Então, eu acho que, principalmente quem está no grupo, deve aproveitar essa oportunidade de participar, porque é o seguinte, daqui a um ano vai ter gente falando, mas eu não tive oportunidade e tal. E vocês estão aqui vendo o que a gente está fazendo para tentando até fazer via sacra, passando por outros lugares para que a informação chegue. Né? Por exemplo, a lei Paulo Gustavo limitava a gente muito na questão do audiovisual e tal. Mas uma possibilidade aqui que a lei, que a PNAB coloca para a gente. Concessão de bolsas de estudo, de pesquisa, criação de trabalho de residência artística aqui no exterior ou aqui no país. Enfim, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu quero participar de um festival de dança lá, sei lá, no Chile, que um grupo aqui já foi na Argentina, aliás, o grupo de alunos foi, não tinha condição, fez bingo, fez um monte de coisa. A oportunidade que na época eles não tinham, agora passam a ter, né? Ou, quer dizer, outras oportunidades, né? E antes que eu me esqueça, eu estou escutando um barulho, não sei se alguém chegando, Thaís, Jorge Derosa, o pessoal está lá no Analisito, deve estar terminando a peça agora, né? O Caras de Plauto, que também foi selecionada pela Lei Paulo Gustavo, e está rolando lá na escola Analisito. Legal. Os estudantes, né? Então, como que esse recurso chega à população também? Na forma de entretenimento, de cultura, já para o produto final, chegando até os alunos, e a formação de público, né? Muita gente hoje não tem acesso a teatro, em São Paulo, em Sorocaba. Então, não é só o dinheiro chegando para os artistas, mas é o produto do que esses artistas fazem chegando à população. Certo? Carlos, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que valia a pena a gente já ir se encaminhando para o plano de ação, né? Aquela distribuição que a prefeitura fez para a gente detalhar. E eu queria já entrar numa pergunta específica, porque eu vi que vai ter uma reserva de dinheiro para obras, reformas e aquisição de bens culturais. Certo. E aí, eu imagino, né, que como se trata de
reforma em imóvel tombado, equipamento cultural público, não sei se existiria algum em Mairim, seria legal conversar sobre isso também, mas é bem restrito para espaços culturais, né? Quais organizações assim você pensa que seriam, poderiam, né, entrar nessa parte? Essa daí eu fiquei mais, não consegui achar tantas, se você puder ajudar a gente a pensar, porque é 100 mil, né, que ficou para ações gerais específicas para espaços culturais, né? Mas é aquilo até que eu falei lá atrás, meu filho. Na verdade, não é impositivo que haja, né? Impositivo, porque está aqui, vai ter que ter. Então, se não houver demanda, não precisa ter. Né? Por aquisição, preservação. Então, até por isso é importante a passagem pelas instituições para poder entender. Por exemplo, eu até esqueci de mandar, mas temos a SRM, por exemplo, é uma instituição, é o cinema, eles são proprietários do cinema. Lá, eles poderiam colocar um projeto de restauro de algum... É que é grande pra caramba, né? Se falar em restauro daquele cinema, não daria nada. Mas, por exemplo, ali do palco, a iluminação... Mas ali na MPF... Depende muito da organização, né? Do tipo de como a instituição está formalizada, se é uma associação sem fins lucrativos ou não, se é uma empresa, tudo isso vai fazer diferença, né? Mas a pergunta eu acho que você respondeu, que era, se a gente não conseguir usar esses 100 mil na cidade, a gente pode redirecionar para outro setor de ações gerais. É isso? A única imposição que há são os 25% para ser aplicado na Lei Cultura Viva. E Lei Cultura Viva vai falar de instituições, pontos de cultura, pontões de cultura, né? Eu estava até fazendo as contas aqui. Vou até compartilhar outra tela, porque você falou, vamos passar a distribuição um pouquinho, porque todo mundo acho que já leu aqui, enquanto a gente falava, as possibilidades todas aqui, que é um rol que não é taxativo, mas ele é, digamos assim, ele é descritivo, ele é sugestivo, né? Mas que também, para que as pessoas não viajem na maionese, né? Para que o negócio não vá para esporte, para que não vá para coisas muito que estão alheias à cultura. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês aqui, que é importante. Pode colocar o seu... não, o seu está aqui já. Não, interromper esse. E deixa eu apresentar uma outra telinha aqui para vocês. Quem está invadindo o estúdio aí, Alpio. E aí, Gil? Um papo cabeça aqui. Um papo cabeça sobre dinheiro, é sempre bom, né? Dinheiro para a cultura. Olha que maravilha. Vamos lá. Vamos lá, qual que eu queria apresentar? Primeiro essa aqui, que se trata de mapeamento. Esse é o último mapeamento que eu pude puxar dos relatórios, do cadastro. Então, talvez não esteja muito visível aí na tela, ou esteja. Aqui está pequenininho para mim aqui. Mas por bairros aqui, a gente tem uma demonstração aqui, ó, que começa do Canguerinha, Cafezal, Secap. Então, a gente pode ver aqui, vamos para os pontos mais... onde tem bastante gente, ó, o centro, 16 agentes culturais. Cruzeiro, 21. Vitória, Jardim Vitória, né? Porta do Sol, a gente nem imagina. Monjolinho. Tem bairros que eu nem conhecia exatamente. Que eu ainda não fui, tem muito bairro. Sorocabana com 14. Então, isso aqui é do nosso cadastro, que estava no site. Vamos recuperá-lo agora, a partir de segunda-feira, vou para a TI para fazer esse trabalho para recuperar o cadastro, né? E, bom, aqui é um gráfico pizza, mas está mostrando o que tem ali, né? E os bairros, né? Já de Vitória, que a gente já imaginava, Vila Sorocabana. Vitória tem tudo isso, eu não sabia, não. Tá vendo, gente? Escondido lá. Escondido. Centro, 200. Mas isso aí
Isso é tudo na área desde teatro, música, tudo. Tá geral, eu vi que tá separado ali. Então vou ter que ver quem era na vila. Eu não fiz essa separação de por vila ver quantos de cada um. Dá para fazer também, mas não cheguei assim. Aí separando por quantidade de cada área, aqui artesanato 21, artes cênicas 24, artes visuais. Produção musical lá, 72. Produção musical, músicos. Caramba. Músicos. 72 músicos, né? 72. Produção musical são 12. Músicos são 72. Produção cultural, quantos produtores culturais temos? 18 produtores culturais, todos capacitados para ajudar na produção de projetos. Inclusive. Carlos, desculpa. Não pode falar. Isso é o que você é o mapeamento que você faz para poder passar para eles, você passarem a verba, é isso? Na verdade, esse dinheiro já vem mais ou menos encaminhado. O cadastro ele é uma obrigação de toda a cidade ter o cadastro oficial da prefeitura para que chegou o pessoal do teatro, para que toda a prefeitura possa ter esse levantamento para poder informar o governo federal, né? Eles querem saber o mapeamento e o banco de dados, né? Isso teve que fazer para poder ter acesso lá atrás já ao Aldir Blanc, né? A gente foi aprimorando esse cadastro. Ele começou, na verdade, com o Google Forms, depois a gente implantou ele oficialmente no site. Só que o site agora mudou, né? Mas era muito bacana o que tinha no site, porque ele tinha lá um painel de controle onde eu tirava esses relatórios aqui, ó, uma planilha bem grandinha aqui, ó. Legal. Uma planilha bem completa, que legal. Dado de todo mundo e tal. Isso aqui tinha lá um botão, você baixar a planilha, depois vai fazendo os filtros aqui e tal, e vai dividindo isso aqui. Isso é uma obrigação do poder público manter, né? Sim. E vamos chamar o nosso artista, Thaís, para o palco? Sendo convocado aqui, Thaís. Então, eu quis mostrar isso aqui para vocês, porque, na verdade, o trabalho de mapeamento, ele é feito. Na verdade, ele precisa ser ampliado, né? Isso o que a Mafê falou. Ele começou em 2020. Hoje é a última atualização dele. A última atualização dele, se não me engano, foi setembro do ano passado. Será que todos estão nativos ainda? Isso também. A gente tem que pegar essa lista e tentar conseguir o contato de todos. Montar um grupo. Não, mas o grupo, todo só mundo com essa galera. Que tá aí, tá no grupo. WhatsApp, quem está aqui está no grupo. Pode ter saído do grupo, muita gente saiu do grupo, né? Porque motivos vários, né? Não sei exatamente, mas o procedimento é esse, pessoal, até para que vocês entendam. A pessoa se cadastra, e aí logo que a pessoa se cadastra, recebe um telefonema meu, uma mensagem, você se cadastrou no grupo, né? Você se cadastrou no Fórum Permanente de Cultura, no tal, quer participar do grupo de WhatsApp, a pessoa opta por participar ou não. Porque, deixa eu falar uma coisa aqui para a Emily, aproveitar que ela está aqui. Viu? Deixa eu falar. Há um tempo atrás, eu dava aula de música ali na Escola do Vitória. Tinha uma casa onde tinha o guarda lá. Eu dava aula... Ali onde é a praça agora. Não, isso, mas bem dentro da escola. E eu dava aula voluntariamente ali. É uma casa bacana, acho que 2 quartos, banheiro. Aí uma certa diretora não queria mais que eu desse aula porque ela achava que eu ia processar. Eu dando aula de graça, e as crianças ficam muito chateadas, porque eu dava aula com umas 45 crianças. Elas vinham 1 hora antes da escola, para poder dar aula para eles, né? Até a escola deve ter lá uns 15 violões lá parados. Eu vi esses violões. Eu cuidava de todos esses violões, né? Na época que veio o projeto, que era do governo. Guri. Não era o Guri, não. Era um outro. Você qual que você tá falando? Né, que eu dava aula. Então, assim, será que se a gente conversar na escola lá, ver com a diretora, eu até conheço todo mundo lá, a gente não conseguiria começar uma sede do projeto nosso da cultura ali e a gente cuidar da manutenção? Porque, eu acho que sim, eu acho que dá pra gente explorar. Sem de terceiros, entendeu? Sim, eu acho que dá pra gente explorar, inclusive, a Praça da Juventude ali, né, Carlos? Então, mas se a gente tiver uma sede ali, a gente consegue alcançar a praça, que é do lado, entendeu? Exatamente. Mas a gente teria que ter uma Porque ali já tem tudo, tem segurança, né? Fica um pouco mais fácil. Eu acho que dá pra gente trabalhar, talvez,
contratos, assim, para mostrar que isso é feito de forma voluntária, para segurar tanto a diretora. Eu não sei como funciona legalmente, o Carlos vai saber melhor. Agora, gente, por exemplo, com o recurso da PNAB, vocês podem pensar no projeto, como vocês querem modelar aí, certo? Quantas aulas você vai dar por semana? Então, mas não é questão de aula, cara. É questão da gente montar como você falou, eu falei pra você, não tem um lugar que a gente, uma casa abandonada, um lugar que. Não, mas assim. Mas ali seria um lugar pra gente montar a sede do grupo nosso da cultura. Então, mas aí que tá, GG, tudo passa e você planejar e projetar. Porque, tipo assim, enquanto você não tiver certo, não vou fazer tal coisa, vou dar aula de violão, vou fazer isso. Você tem que colocar isso no papel. Colocando isso no papel, você aí consegue ter um argumento, não, eu quero fazer tal coisa aqui, entendeu? Dá para fazer, mas tudo, para você conseguir algo público, por exemplo, a concessão de um espaço público, ela é feita a partir do momento que você já tem um projeto meio que arquitetado, já, por exemplo, que nem o pessoal da NPF, né? Eles, durante muito tempo, ainda pleiteiam a concessão, então eles já têm um projeto rolando ali, ele já tem tudo mensurado, tudo escrito, ele já tem um know-how suficiente para assumir aquele lugar, sem a preocupação, às vezes, do poder público, ficar pensando assim, pô, será que esse pessoal não vai assumir a casa aqui para depois fazer uma outra coisa? Entendeu? Por isso, gente, projetos, grana, governo, ou qualquer coisa que você tem que ter transparência, você tem que colocar tudo no papel e para as pessoas terem certeza que aquilo vai realmente acontecer. Não, mas assim, eu entendi o que você falou, só que eu não queria para eu dar aula, eu queria aquele espaço para a gente montar tipo, a casa, uma sede da cultura, mas não para dar aula, para as reuniões. Não, GG, mas aí, peraí. O departamento de cultura, na verdade, é o que eu estou dizendo. Ele, até não quero misturar muitos assuntos, pessoal, mas só para passar isso aqui. Departamento de cultura, obviamente, um dia ele vai ter uma sede. A gente vai estar pensando nisso. Aliás, minha cabeça só pensa naquilo. Só pensa em ter um lugar. Acabei de chegar. Gente, não, vamos lá, vamos focar. Só pensa em realmente ter um espaço assim. Isso é, que você está falando, uma sede oficial do departamento de cultura. Não. Agora, se você quer ter um projeto... Não departamento de cultura. E sim, a gente até chegou a falar alguma coisa... Estou escrita na palavra. Uma ONG nossa da cultura. Não tem nada a ver com o Fórum Permanente de Cultura. Não, por exemplo assim, nós vamos montar uma equipe que vai representar a cultura. Igual fez o Thaís. Entendeu? Aí a gente... Eu quero fugir muito desse tema. Tá, mas só para esclarecer o que o GG está falando. Primeiro, boa noite, todo mundo. Cheguei aqui agora, desculpem o atraso. Estava me apresentando, caras de plauto lá no Lelizito. Mas cheguei atrasado, mas estou aqui. Então, acho que o que o GG está falando é justamente sobre um outro assunto, pessoal, que a gente estava comentando esses dias. Então, só para botar todo mundo a par. Que sobre a possibilidade futura, em algum momento, de nós transformarmos esse grupo que nós temos de Fórum Permanente de Cultura, essas pessoas, esse grupo que a gente já tem estabelecido, quem sabe futuramente até numa ONG. Então, a gente fazendo o estatuto, gerando ali o CNPJ necessário, estabelecendo essa ONG, aí sim a gente pode vir a pleitear, sim, uma sede, não na escola, que são coisas diferentes, mas um prédio que esteja abandonado, a gente entrar em contato com a prefeitura, mostrar que essa ONG está tendo isso, mostrar que a ONG está tendo movimentação, está ativa, provendo frutos para a cidade, aí sim, mas eu acho que tipo, isso é em um outro momento, até porque em alguns editais, algumas coisas tem situações que pedem para que aquela ONG, aquela instituição esteja estabelecida no mínimo 2 anos, no mínimo 1 ano. Então, isso é uma coisa que a gente deve pensar, a gente já deveria ter pensado para ontem, mas são coisas que a gente vai caminhar para conseguir colher esses frutos, uma sede e editais pela ONG lá na frente, que é um caminho muito extenso, muito longo. É isso mesmo, possível mas é isso que a Thaís falou agora, tem que
primeiro se organizar. Que a gente tem que ver o que realmente vai ser feito, que realmente por exemplo, o Fórum de Cultura quer fazer o quê? Quer montar uma escola de música, de dança, quer fazer um cinema, sei lá. Entendeu? Aí, beleza. Depois que tiver formatado o que se quer fazer, e até, se possível, já fazendo, né, em algum lugar, qualquer que seja. Aí... Porque o lugar lá está abandonado, entendeu? Se, por exemplo, você tem um Tamura hoje em dia, que está lá, por exemplo, é da prefeitura, e, pô, se eu estivesse lá no... Lá no São José, se não me engano. Então, tem alguns prédios que podem ser ocupados, podem, mas é que é isso. Sempre o poder público tem que se preocupar. Será que isso vai ser usado exatamente para aquilo que está sendo pego, né? Então, o poder público não pode simplesmente, me dá esse lugar para eu cuidar, que eu vou fazer tal coisa. Tá. Você tem garantias que você vai fazer tal coisa, realmente? Até porque, então, quando eu fiz esse projeto aí, eu fiquei uns 10 meses sozinho. Não assinei nada. Eu fui com aquela coragem. Isso eu fiquei um monte de tempo, só que só saí. E a diretoria achou que você fosse dar um golpe. Mudou a diretora, mudou. Mas eu estava sozinho. Eu fui, peguei os violões, eu furei a parede com suporte, eu comprei fone e falei, vou dar aula. Isso. Ninguém mandou assinar nada, eu não contei, eu fui sozinho. Mas sempre essa questão, por isso que o voluntarismo ele é bem-vindo, é legal, é bacana. Mas enquanto o poder público é sempre uma preocupação. Por exemplo, não estou falando que é seu caso. Sim, eu não entendi. Mas chega alguém para dar aula, chega alguém para dar aula lá, começa a dar aula, tal, aí, sei lá, são crianças, e crianças têm sempre a preocupação de um adulto estar acompanhando, será que esse adulto é qualificado, será que não vai ter problema com as crianças, sim, tal. Então, tem uma a gente teve um problema com isso, com um evento lá em Campinas, inclusive, de uma emenda impositiva de uma vereadora muito boa, que está sendo agora caçada, porque no evento vazou uns vídeos, teve algumas problemáticas lá, e aí no final quem responde é quem quis, né, começar com esse projeto. Então a gente precisa estar bem alinhado mesmo, Carlos, e continua aí, senão a gente vai ficar... Eu só quero chegar nessa parte... Você pegou o pessoal que gosta de falar pouco para participar do seu lado. Então, mas Carlos... Eu quero chegar nessa parte da divisão aqui, porque eu sinto que a Mafê estava interessada nessa questão. É importante que a gente avance umas casas aí, né, para poder já ir pensando que até o dia 31 de maio vamos ter que preencher esse formulário aqui, não exatamente nós todos aqui, mas eu lá na plataforma Transfere Gov, que é isso que realmente importa, tipo ações gerais, né, são as metas que a gente tem. Quais são as metas dentro dessas ações gerais, né? Então, a gente estava falando lá nos incisos. Os incisos estão aqui distribuídos. Fomenta a cultura. O quanto nós vamos aplicar em festivais de cultura popular? O que a gente tem de festival de cultura popular aqui? Né? O Grito do Rock, talvez. A gente tem as festas tradicionais das vilas, né? Não sei se São João Batista está fazendo ainda, mas, por exemplo, a festa na Sorocabana. A gente teria a festa do Pêssego, que a gente poderia, no futuro... quem sabe próximo, pensar em chegar numa colônia japonesa e falar, vamos tentar reativar esse projeto. É um trabalho que a gente tem que fazer. Aliás, é um lugar que eu também preciso ter contato, porque talvez eles nem saibam da oportunidade que eles têm para fomentar os projetos que eles fazem lá, que eu sei que fazem. Né? E eles são bem fortes lá mesmo. São muito fortes, né? Fica nisso. Às vezes o pessoal fala, nossa, mas eles são bem fechados lá, né? Mas às vezes é gente que não está conseguindo entrar lá também. Bem pensado, vou procurar essa semana. Cultura popular também é uma questão para a gente pensar, e nessas audiências públicas que a gente vai levar para os bairros, né, para as regiões de Mairinque, é algo para nós mesmos, pessoal do grupo do fórum, né, que está ativo, para a gente se reunir e pensar o que pode vir a se tornar eventos de cultura popular e dar de ideia para bloco do carnaval. Sim, então tem várias coisas. Que ainda não tem carnaval. Exatamente. Sim, uma festa junina tradicional da cidade. Pode, exatamente, começar essa tradição. Dona Catarina, né? Tem bastante. A Feira do Artesanato lá, que é muito forçada. Inclusive, a gente foi na Feira do Artesanato lá, a Mafê teve junto com a gente, Thaís, a gente foi para lá.
para tentar. Se bem que era Paulo Gustavo, era algo muito voltado para o audiovisual, então eu entendo que até os artesãos, o pessoal ficou assim, o que eu vou. Não, mas o que eu vou fazer, né? Porque são artesãos de uma feira. Eu até dei uma ideia, poxa, sobre um projetor, som, faça um projeto de circulação cultural aqui, em que, sei lá, uma vez por semana vocês exibam um filme, né? Vocês vão trazer um grupo de teatro e tal. Eu dei as ideias, assim, fui lá tentar. Mas é aquilo que a gente está falando. Às vezes as pessoas precisam de um pouco mais de segurar a mão mesmo. Do curso da Mafê, talvez. A gente falou isso hoje. Mas é isso. Então, da nossa catequese. Vocês podem fazer, dá para fazer. E então, também, pessoal, não tenham medo de nos procurar. Né? Não tenham. Poxa, embora nós não sejamos a Mafê, mas nas ideias, no geral, antes do projeto ir para o papel, poxa, pode ir lá em casa, entra no grupo do fórum, procura a gente. Eu tenho vontade de colocar um projeto, mas eu não sei por onde começar. Poxa, o que você faz? Eu sou artesã. Então, talvez a gente possa fazer isso, possa fazer. Não tenham medo de procurar, porque vocês acabam perdendo oportunidade por não trocar uma ideia. Talvez, né, um bate-papo resolve. Aí, isso a gente falando de fomento cultural, edital de apoio a produções audiovisuais, tá? O pessoal está de saco cheio de falar audiovisual, né? Audiovisual, mas ainda só o pessoal do audiovisual que não. Não tá, né? Edital de premiação de mestre de cultura popular. Então, para cada parte, vamos ter que colocar um valorzinho aqui, ó. Obras, reforma, aquisição de bens culturais. Isso que você está falando, poxa, eu tenho um projeto que está num lugar que eu estou lá ocupando, né, já foi cedido, posso tentar melhorar isso? Pode tentar melhorar isso, é uma forma digital. Gente, mais 15 minutinhos que o pessoal da banda chegou, hein? Aí tem a questão do custo operacional. Custo operacional é o quanto a gente vai gastar para aplicar a lei. Por exemplo, a gente precisa reformular o site. Não sei se isso vai gerar custo ainda, mas se gerar custo, certamente vai sair desses 5% para poder reformular o site. A gente precisa, eu vou pedir, né, para ter um acompanhamento, não só de auditoria, mas um acompanhamento técnico para poder fazer os vários documentos que tem que ser feitos para poder regularizar o Sistema Municipal de Cultura, para fazer o acompanhamento do edital, para ir falar na conferência para a gente. Então, para mim, enquanto gestor e de equipe reduzida, é importante. A equipe reduzida. Carlos, e a questão desses valores? Vocês do departamento preenche. A gente pode dar uma sugestão? Estamos aqui para isso. É para isso, na verdade. Porque, assim, quando a gente fala de festas populares, eu perguntei aqui, quantas festas existem, o que há, quanto eu vou gastar com isso? Aí vou passando nos vários bairros, vou identificar, eu sei que aqui é o Grito do Rock, né? Aqui é o Grito do Rock. Talvez lá no Granada eu ache festas, quermesses e tal, e o pessoal vai dar ideia, quanto você gasta com isso, quanto que é tal coisa, quanto você, sabe? Somando tudo isso aí, eu vou ter uma ideia, poxa, festas populares, é bom reservar tanto, né? Bom, mas para prestar essas festas populares, quem vai receber a verba das festas populares também tem que ter a documentação certa para estar recebendo. Isso é uma outra etapa. Pode ser CPF, tem que lá, ser CPF. Por exemplo, não, pode ser CPF, pessoa física sem problema. Por exemplo, você tem lá a festa do bairro, sei lá, do Pitangueiras. Pitangueiras, tem uma festa. Atingimos todas as regiões. Tem um grupo lá que faz uma festa junina. Tem um grupo lá que faz festa junina. Eles não têm lei. É um grupo que faz festa junina tradicional. Eles não têm lei, não tem nada. Mas eles vão falar, poxa, eu faço festa junina aqui todo ano, eu gasto tanto, faço isso, o meu grupo, eu quero pagar os dançarinos para fazer, vai mensurar tudo isso. Ele vai entrar com o CPF, vai mandar um vídeo, poxa, eu não sei escrever. Carlos, olha, eu quero aqui, eu vou gastar isso, fazer tanto, vou mandar um áudio, vai lá em casa, vai mandar, entendeu? Eu vou escrever o projeto para ele, ajudar a escrever o projeto. Não tem problema, a documentação, ela é necessária. Vou ganhar, por exemplo, fazer um filme. Vou gastar com atores, comprar coisas, daí você vai precisar, né? Identificar tudo que você gastou, com quem que você pagou. Prestação de contas. Prestação de contas mais séria, mais
pesada. Aí né? É sério de verdade. Né? Agora, um grupo popular, quilombola, que vai dar recibo, vai pagar a moça dos quitutes que vai fazer lá, vai dar um recibinho, entendeu? E eu vou lá em loco para saber se a festa aconteceu, vai tirar foto, a prestação de contas em loco, que vai falar aqui em algum momento dessa cartilha aqui, mas a gente não vai chegar até lá, porque a banda já chegou. A gente respeita então, os artistas. Trazendo um ensaio deles, cuidado. Não preciso deixar de ensaiar. Isso aqui são de ações gerais. Várias possibilidades, do fomento ao cultura, de fazer um CD a fazer uma festa popular, de fazer um livro a fazer um curso de música fora do país. Entendeu? E você ganha uma bolsa de estudos de música para ir lá em Berkeley lá. Você precisa de uma ajuda de custo para poder pagar passagem, ou para poder se manter lá. A gente pode pensar num projeto num edital, que banque a sua ajuda de custo para você ir. Também serve para isso. Entendeu? Então são várias possibilidades. Capacitação, né? Bom, e o nome da cidade que vai para longe também. Bom, pessoal, eu vou pedir perdão para vocês encerrar por aqui, porque a gente tem muita coisa para perguntar, eu sei. Deixa eu dar só uma olhadinha. Mas é bom porque daí o pessoal fica atento na próxima data. Aqui. Exato, aqui ou num outro lugar que a gente vai fazer, né? Isso, né? Quero. Já tem ideia? Isso tudo está na escola do Vitória, tirando isso a gente tem nos lugares. Isso tudo está gravado, vai ficar lá para assistir depois, tá? E é isso. Precisando de ajuda, nos procurem. A gente está que nem, já falei aqui, a música do Estourinho Chororó. O Agente Cultural vai onde o povo está. Então, estamos aí. A próxima reunião agendada é lá no Instituto Granada. Provavelmente vamos fazer na MPF, vamos fazer na OAB, vamos fazer no Instituto Dona Catarina, Instituto Portas Abertas, até pelo menos dia 25 de maio, assim, a gente vai fazer e está à disposição. Depois da 25, vou estar preenchendo planilha, aí... Mas mesmo assim, a gente fala, acabou a etapa, fechou tudo. Não, pessoal, vamos preencher e mandar o plano de ação. Vamos mandar o plano, belezinha. Mas se nesse meio termo ainda houver coisas que possam ser mudadas, que alguém dê uma ideia, tal, a gente pode mudar. Porque o que vai agora para o governo federal é falar, olha, discutimos o par, discutimos com a galera, fechamos aqui um plano de aplicação que ouviu todo mundo. Principalmente isso, ouviu todo mundo. Levamos a todos os pontos, todo mundo teve a possibilidade de ir, né? Se vai ou não. Agora, se mesmo depois disso tudo, depois dessa via sacra toda que pretendemos fazer, ainda houver coisas que possam ser mudadas, que devem ser mudadas, podemos mudar também. Obviamente, discutindo novamente com todo mundo. Beleza, pessoal? Obrigado a quem acompanhou aqui da sala, obrigado a quem acompanhou aqui do Boteco. Agora vamos dar espaço para a banda vamos mostrar ensaiar. Que o Pio está ali também. Mostra aqui. O Pio também. Boa noite a todos. Nossa, Bárbara, que não apareceu também. Pela lei Paulo Gustavo. Pio, projeto da Magnólia. Estão gravando um clipe. É isso aí, pessoal. Tchau para vocês. Tchau, gente. Vamos tirar uma foto? Vamos. Vamos, vem, Pio. Vem, Pio. Vai do lado do seu pai. Eu devia ter feito um esquema aqui. Peraí, fazido. Fazido.